Em meio à guerra, pode ser difícil enxergar os caminhos possíveis. As notícias do campo de batalha, os ruídos das negociações diplomáticas, a emoção e a tragédia dos enlutados e deslocados. Tudo isso pode ser devastador. Então vamos dar alguns passos para trás por um momento e analisar como o conflito na Ucrânia pode se desenrolar daqui em diante. Quais são alguns dos cenários possíveis que políticos e militares estão examinando? Poucos podem prever o futuro com confiança, mas após uma análise, especialistas puderam prever 5 possíveis cenários e vamos mostrá-los para você agora. Primeiro cenário: uma guerra curta. Nesse cenário, a Rússia intensifica suas operações militares. Há mais ataques intensificados de artilharia e foguetes em toda a Ucrânia. A Força Aérea Russa, que desempenhou um papel discreto até agora, lançaria ataques aéreos devastadores, ataques cibernéticos, que varrem toda a Ucrânia, visando a infraestrutura nacional. O fornecimento de energia e as redes de comunicação são cortados. Milhares de civis morrem. Apesar de uma resistência corajosa, nesse cenário a capital Kiev cai em poucos dias, e o governo é substituído por um regime fantoche pró-Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é assassinado ou foge para o oeste da Ucrânia, ou mesmo para o exterior, a fim de estabelecer um governo no exílio. O presidente russo Vladimir Putin declara vitória e retira algumas forças militares, deixando para trás o suficiente para manter algum controle sobre as eventuais resistências. Milhares de refugiados continuam indo para o oeste. Em uma semana, mais de 1 milhão de pessoas fugiram do país de 44 milhões de habitantes. A Ucrânia junta-se a Belarus como o estado cliente de Moscou, e esse resultado não é de forma alguma impossível, mas dependeria de mudanças de vários fatores, como por exemplo forças russas tendo um melhor desempenho, mais dessas forças sendo mobilizadas e o surpreendente esforço da luta da Ucrânia desaparecendo. Nesse cenário, Putin pode conseguir uma mudança de regime em Kiev, e o fim da integração ocidental da Ucrânia, mais especificamente com a União Europeia e a Aliança Militar OTAN. Mas qualquer governo pró-Rússia seria ilegítimo e vulnerável à insurgência. Tal resultado permaneceria instável e a perspectiva de um novo conflito seria alta. Segundo cenário, uma guerra longa. Talvez o cenário mais provável seja uma guerra longa, uma guerra prolongada. Talvez as forças russas atolem, prejudicadas pela baixa moral, a má logística e uma liderança inepta. Talvez demore mais para as forças russas conquistarem cidades como Kiev, cujos defensores militares e os civis estão lutando na rua. E mesmo que as forças russas tenham obtido alguma presença nas cidades da Ucrânia, talvez seja necessário que elas continuem lutando para manter o controle. Talvez a Rússia não possa fornecer tropas suficientes para cobrir um país tão vasto, e assim, as forças defensivas da Ucrânia passam a ser uma insurgência eficaz, bastante motivada e apoiada pelas populações locais. Outra possibilidade é que os Estados Unidos e países da Europa continuem a fornecer armas e munições. E então, depois de muitos anos com uma nova liderança em Moscou, as forças russas eventualmente deixem a Ucrânia, curvadas e ensanguentadas, assim como seus antecessores deixaram o Afeganistão em 1989, após uma década lutando contra insurgentes locais. O terceiro cenário seria uma guerra europeia. É possível que essa guerra se espalhe para fora das fronteiras da Ucrânia? Impossível prever. Mas nesse cenário, o presidente Putin poderia tentar recuperar mais partes do antigo Império da Rússia, enviando tropas para ex-repúblicas soviéticas como Moldávia e Geórgia, que não fazem parte da aliança militar da OTAN. Putin pode, por exemplo, declarar que o fornecimento de armas pelos Estados Unidos e por países europeus às forças ucranianas configura um ato de agressão que justifica a retaliação. Assim, Putin poderia ameaçar enviar tropas para os estados bálticos, que são membros da OTAN, como a Lituânia, para estabelecer um corredor terrestre com o enclave costeiro russo de Kaliningrado, que foi separado da Rússia justamente pelo território lituano. Isso seria extremamente perigoso e arriscaria no fim uma guerra com a OTAN. De acordo com o artigo 5 da Carta da Aliança Militar, um ataque a um membro é um ataque a todos. Mas Putin pode correr esse risco se sentir que essa é a única maneira de salvar a sua liderança. Se ele estiver hipoteticamente enfrentando uma derrota militar na Ucrânia,
ele poderia ficar tentando escalar ainda mais o conflito na Europa. Com a guerra na Ucrânia, descobrimos que o líder russo está disposto a quebrar antigas normas internacionais. Essa mesma lógica pode ser aplicada ao uso de armas nucleares, que só foram usadas no conflito pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, contra o Japão. E na primeira semana de guerra, Putin colocou suas forças nucleares no nível mais alto de alerta, em reação às declarações e às duras sanções econômicas impostas por potências globais contra a Rússia. A maioria dos analistas internacionais duvida que a elevação do alerta nuclear signifique que seu uso seja provável ou iminente, mas foi um lembrete de que a doutrina russa permite o possível uso de armas nucleares táticas no campo de batalha. Quarto cenário: uma solução diplomática. Ainda pode haver, apesar de tudo, uma solução diplomática? Bom, diplomatas dizem que canais estão sendo conectados com Moscou e, surpreendentemente, autoridades russas e ucranianas já se reuniram para conversar na fronteira com a Belarus. Eles podem não ter feito muito progresso, mas ao concordar com as negociações, Putin parece ao menos ter aceitado a possibilidade de um cessar-fogo negociado. A questão-chave é se a OTAN, as potências europeias e os Estados Unidos podem oferecer o que os diplomatas chamam de rampa de saída. Diplomatas dizem ser importante que o líder russo saiba o que seria necessário para que as sanções contra a Rússia, que tem levado a uma grave crise econômica lá, fossem suspensas. Ou seja, quais seriam os termos para que um acordo seja pelo menos possível com Vladimir Putin? Considere esse cenário. A guerra vai mal para a Rússia. As sanções começam a perturbar ainda mais Moscou. A oposição cresce à medida que os caixões de militares russos voltam para casa. Putin se pergunta se ele mordeu um pedaço maior do que ele podia mastigar. Ele julga que continuar a guerra pode ser uma ameaça ainda maior para sua liderança do que a humilhação de terminá-la. Nesse cenário, a China, que é a principal aliada da Rússia, intervém, pressionando Moscou a se comprometer com as negociações de cessar-fogo, alertando que não comprará petróleo e gás dos russos, a menos que diminua a escalada do conflito. Assim, Putin começa a procurar uma saída, e enquanto isso, as autoridades ucranianas veem a destruição contínua de seu país e concluem que o compromisso político pode ser melhor do que uma perda tão devastadora de vidas. Então, os diplomatas se engajam, e um acordo é feito. A questão pode passar principalmente pelo aspecto territorial. A Ucrânia, digamos, pode aceitar a soberania russa sobre a Crimeia e partes de Donbas, no leste do país, onde duas repúblicas separatistas, Donetsk e Luhansk, foram reconhecidas pela Rússia. Por sua vez, Putin poderia aceitar a independência da Ucrânia e seu direito de se aprofundar os laços com a União Europeia e até mesmo com a OTAN. Isso pode não parecer provável, mas não é impossível. Quinto cenário: Putin deposto. E o próprio Vladimir Putin, quando lançou sua invasão, declarou: "Estamos prontos para qualquer resultado." Mas e se o resultado fosse ele perder o poder? Pode parecer impensável, mas nos últimos dias o mundo mudou. Lawrence Friedman, professor emérito de estudos de guerra no King's College no Reino Unido, escreveu essa semana, abre aspas, "Agora é tão provável que haja uma mudança de regime em Moscou quanto em Kiev." Fecha aspas. Bom, talvez Putin se aprofunde em uma guerra desastrosa, milhares de soldados russos morram, as sanções econômicas mordam e Putin perde o apoio popular. Talvez haja a ameaça da Revolução Popular e ele usa as forças de segurança interna da Rússia para suprimir a oposição. Mas isso se torna difícil e membros suficientes da elite militar, política e econômica da Rússia podem acabar se voltando contra ele. Nesse cenário, os Estados Unidos e a Europa deixam claro que se Putin for substituído por um líder mais moderado, a Rússia verá o levantamento de algumas sanções e a restauração das relações diplomáticas normais. Poderia haver um golpe sangrento no palácio e Putin estaria fora do poder. Novamente, isso pode não parecer provável agora, mas pode não ser improvável se as pessoas que se beneficiaram de Putin não acreditarem mais que ele pode defender seus interesses e seu país. Esses cenários não são impossíveis, mas independentemente do desenrolar desse conflito, a relação da Rússia com o mundo exterior será diferente. As atitudes europeias em relação à segurança serão transformadas, e a ordem internacional baseada em normas e regras pode redescobrir para que ela servia. E uma coisa, todos nós temos certeza: o mundo não será o mesmo
após o fim da guerra. Se gosta do nosso conteúdo, deixe seu feedback do vídeo abaixo aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Eu me chamo Pedro e até o próximo vídeo.